Olá, oitavo ano, saudações, cara, estamos de volta aqui com mais uma aula de física, tá? Vamos lá, vamos trabalhar agora grandezas físicas e unidades de medidas, tá? Nós temos unidade de medidas físicas, temos unidade de medidas escalares, tá? Nós temos esses tipos de grandezas, grandezas simples e grandezas escalares. Você vai saber mais na frente que grandeza, para ela ser escalar, ela depende mais de uma unidade. A gente relaciona duas unidades de medida para poder definir uma quantidade e o leitor entender do que a gente está falando. Mas na frente a gente vai falar sobre a diferença, beleza? Nós estamos aqui falando sobre... nós estamos no oitavo ano, lógico, no aula 2, módulo 6, Física, com o professor Jani Frank na área com vocês, tá? Na aula anterior, no módulo 5, na aula 1, que foi postada para vocês aí, a gente trabalhou um pouco sobre a questão lá do assunto, sobre o mundo da física, né? Então, é um assunto bem tranquilo, dá para você responder o questionário, só fazer a leitura lá dos módulos, tá? Tranquilamente, né? Dos textos enunciados. Por isso, eu não vou parar para fazer uma correção com vocês, tá? Vocês fazem essa correção aí sozinho, tá? Depois a gente verifica se está correto ou não. Vocês fazem a resposta aí sozinho, depois a gente faz a correção, tá? Mandem para mim essas soluções assim que eu solicitar, e aí a gente faz as devidas alterações caso precise, ok? Nós estamos falando sobre grandeza físicas e sobre medidas. Vamos entender então o que é medida, o que é medir e o que é grandeza, tá? Medir é um ato de comparar, tá, pessoal? Medir é quando você compara. Por exemplo, se eu digo para vocês que daqui até a Imperatriz, ó, que eu estou aqui no Bananal, né, daqui até a Imperatriz, é aproximadamente 17 quilômetros, tá? Aproximadamente, não é certo, exatamente 17. Eu estou comparando a distância entre dois pontos, né, daqui do Bananal até a cidade de Imperatriz, estou comparando que essa distância é equivalente a 17 distâncias menores de 1 metro. Então eu estou comparando essa distância. Então quando eu falo metro, se eu fosse expressar essa medida, esses 17 quilômetros, em centímetro, e aí você ia comparar 1 metro com 100 centímetros, já que o 1 metro é separado em 100 pedacinhos menores, então você também vai estar comparando esse metro com pedacinhos menores. Um metro equivalente a 10 pedacinhos, 100 pedacinhos menores desse, então daqui até Imperatriz teria 1.700 medidas pequenininhas equivalente a 1 centímetro. Eu estou comparando. Então medir é comparar grandezas. Mas o que é grandeza então? Eu costumo simplificar numa simples informação. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Temperatura, velocidade, tempo, distância, quantidade de calor, energia, massa, comprimento, aquilo que pode ser medido, tá? Aquilo que pode ser medido é grandeza física e pode ser expresso de forma quantitativamente, tá? Aquilo que pode ser expresso quantitativamente não dá para ser expresso com número, né? Então a gente vai ver na próxima, logo no final dessa aula, que ainda a gente vai ver a diferença entre qualitativa e quantitativa também dentro da física, ok? Vamos para cá então, observa para cá. Esse ato de medir, de comparar e essa grandeza física, ela foi essencial no desenvolvimento da história da humanidade, né? Porque eles tinham muita dificuldade na hora de fazer as medidas, na hora de medir o grão, de pesar o grão, na hora de verificar o volume do vinho, na hora de quantificar a quantidade de terras que era separado por faixas para cada uma das pessoas cuidar dessa terra. E aí teve a questão, vamos pensar no seguinte, prestação de serviço naquela época, né? Muito antes de 1960. O cara fazia uma medida numa faixa de terra usando o palmo, ou o pé, ou a braça, né? E aí o cara que tinha um braço maior, mais extenso, ele fazia a medida e chegava lá, não, aqui só deu 100 braços. E aí o cara que vinha que tinha um braço menor, baixinho, no caso eu, né? Chegava lá e dizia assim, não, a gente não tem 100 braços, deu 150 braços, né? Então fica difícil, né? Então vamos pensar na confusão que isso causava. Vamos supor que o baixinho era um baixinho zangado, né? Um baixinho bem valente, arretado. Então ele queria bater no grande porque o grande estava mentindo, estava tentando passar a perna dele. Como é que eu fiz 150 braços e o cara só quer me pagar 100? Então havia uma grande confusão nessa época. Então aí chegou assim, não, tá muito complicado esse negócio aqui, tá muito confuso, vamos se juntar aqui, vamos fazer uma conferência e ver se dá certo, né? Pra gente juntar isso aqui e ter um único sistema. Criou-se então, em 1960, um negócio chamado de Sistema
métrico decimal, né? No caso para todas as unidades, né? Sistema métrico decimal, que era que todos os países deviam seguir uma unidade padrão. Foi aperfeiçoado então para o Sistema de Unidade, Sistema Internacional de Unidade, conhecido como SI. Na sigla só aparece SI, Sistema Internacional, mas o nome, a descrição é Sistema Internacional de Unidades, tá? Foi na conferência na França que fizeram essa conferência e definiram esse sistema. E nesse sistema de unidade, há várias unidades bases que se trabalham dentro dele, tá? Aqui só tem algumas, não para todas, eu coloquei as principais, tá? E as mais conhecidas e mais usadas por nós. Claro que aqui são as bases, né? Como se fosse a unidade padrão. Nós temos também as unidades que são múltiplos dessas medidas e submúltiplos dela. Por exemplo, nós temos uma unidade base que nós usamos muito, que é o metro. O metro é o mais conhecido, né? Mas aí vai depender o metro. O metro é a unidade padrão, tá? A unidade padrão. O que vem antes dele, menor do que ele, são os submúltiplos. Logo antes do metro vem o decímetro, e depois o centímetro e o milímetro. São submúltiplos do metro. E aí, menor do que milímetro, outras unidades de medida, mas também baseada no metro, porque é a unidade padrão, tá? Acima do metro tem os seus múltiplos. No caso, nós temos o decâmetro, hectômetro e quilômetro, tá? Então, para você entender isso aqui, você dá uma voltadazinha lá no 7º ano, estuda um pouco mais sobre a conversão de unidade, tá? E aí você vai encontrar o múltiplo e submúltiplo da unidade de medida de comprimento, ok? Quilograma é a massa, medida de massa, né? Para quantificar a massa, tá? Há uma diferença dentro da física entre massa e peso, tá? Há uma diferença. Isso nós vamos trabalhar mais na frente quando nós trabalharmos densidade de medida, tá? Densidade de medida que é a relação entre volume e a massa. A massa é aquilo que compõe o objeto, tá? O que compõe o corpo, e o peso é a força que ele exerce sobre o solo onde ele está apoiado, ok? É a força que ele exerce, por isso que chama de força-peso. Quando você sobe na balança e diz assim, eu estou pesando X valor, na verdade você não está verificando o teu peso naquele momento, está verificando a massa. Só que seria estranho alguém falar assim, a minha massa é 64 quilogramas. Ficaria estranho, né? Não, você fala, então, meu peso é 60 kg. Qual é o peso de fulano? E aí, se fosse para dentro da física, essa força-peso seria multiplicada por 10 devido à aceleração gravitacional, né? Que é a outra força que atrai a gente para o centro da Terra. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora, tá? Mais na frente você vai ver mais sobre isso. Nós temos o segundo, que é a unidade de tempo. A gente usa o segundo aqui com medida de padrão, né? Medida padrão. Acima dos segundos, nós vamos na base 60 até chegar na hora. 60 segundos forma 1 minuto, 60 minutos forma 1 hora. Aí a partir daí vai formando-se o dia com 24 horas, 7 dias forma uma semana, 15 dias forma uma quinzena, 30 dias forma um mês, e aí sucessivamente, né, vem formando esses valores. Mas a unidade base, então, é o segundo. Menor do que o segundo, aí não tem uma fração definida, né? Porque você pode pegar um décimo de segundo, um milésimo de segundo, um centésimo, milionésimo de segundo, tá? Você pode pegar essa ideia sem problema nenhum, certo? Voltando para cá, essa medida de ampere, você vai ver mais sobre isso no próximo ano. Caso você está no 8º, né, você vai para o 9º, você vai ver mais sobre ampere quando você trabalhar dentro da eletrodinâmica, tá? Eletrostática, né, que é a quantidade de corrente, a quantidade elétrica que passa um intervalo de tempo é chamada de ampere, que é a medida de corrente elétrica, a intensidade da corrente, tá? O Kelvin de temperatura. Esse Kelvin, ele é uma das unidades de medida de temperatura que a gente conhece, tá? A gente usa no nosso dia a dia o Celsius. O Celsius é o mais usado porque o Celsius ele é o que a gente usa aqui dentro do Brasil, né? Ali, o Celsius. 20 graus Celsius, 35 graus Celsius, minha febre está com 37 graus, tá? Essas coisas todas, tá? No caso eu estou temperatura normal, tá, gente? Estou normal. Vou para cá. O Kelvin é uma unidade de medida de temperatura que é mais usada em laboratório, tá? Em laboratório que se usa mais porque é uma temperatura, uma escala que começa lá de menos 173 graus Celsius, ou seja, 173 graus Celsius negativo. É o zero absoluto do Kelvin. Dá uma pesquisada aí sobre a escala Kelvin que você vai ver mais sobre isso, tá? E nós temos nas regiões inglesas que se usa o Fahrenheit. Fahrenheit também é usado dentro da região inglesa para medida de temperatura.
há uma diferença entre essas três escalas, entre Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Então, mas na frente também, no final do nosso ano, no final desse ano, quando a gente trabalhar no nível 4, a gente vai trabalhar, no caso, a termologia, e aí a gente trabalha essa ideia de temperatura, né? Mudança e conversão de unidade. O mol mede a quantidade de moléculas na matéria, tá? O mol mede a quantidade de moléculas na matéria. Aqui são algumas das unidades, tá? Algumas das unidades base que a gente adota. Algumas delas são, mas a gente mistura algumas delas. Por exemplo, vamos pensar aqui no metro e no tempo, na medida de comprimento no tempo. Se você quer calcular a velocidade, tá? Vamos supor então que você tem uma distância de 120 km para percorrer em um certo intervalo de tempo. Você tem 120 para percorrer em 1 hora, em 2 horas, né? Porque senão a velocidade fica muito alta, né? 100 metros, 120 metros para percorrer em 1 hora. Qual que é a sua velocidade média? Aí você vai lá, então, 120 para percorrer em 2 horas, tal, então vai dar 60 km por hora. Tá vendo que eu relacionei aí? Relacionei o comprimento com o tempo, tá? Fui relacionando entre duas grandezas. Isso pode acontecer também, tá? O quilograma eu posso relacionar também com volume, tá? 3 quilogramas por 3 litros, por 3 kg por 1 metro cúbico por 1 decímetro cúbico e assim sucessivamente. Eu posso relacionar essas unidades de grandezas, tá? Eu vou limpar o quadro aqui e a gente já volta com mais medidas, com mais unidades de medidas, agora falando sobre quantitativa e qualitativa, tá? Eu volto já com vocês. Beleza? Estamos aqui agora novamente com mais umas anotaçõezinhas para a gente fazer observações aí dentro do módulo 6, tá? Então, nós estamos trabalhando grandeza físicas e unidade de medidas. Agora vamos a algumas observações, algumas notas importantes. Presta atenção nisso aqui, pessoal. Isso aqui vocês não vão ter que decorar isso aqui não, tá? Não precisa se preocupar, que não vai ter que você ficar memorizando, porque na prática você já vai perceber isso, tá? Então vamos a alguma ideia. Quando você vai escrever um texto técnico, nós trabalhando nas aulas anteriores, trabalhamos o método e o modelo científico. Quando você vai desenvolver o teu relatório, aparece neles em algum momento algumas unidades de medida, né? Se o teu relatório tem alguma coisa a ver com esse campo da física, certo? Então, observe o seguinte, quando o texto é técnico, tem duas maneiras de você notar essas unidades de medidas. Nós temos por extenso ou por símbolo, e aí seguem algumas características. Quando você vai escrever por extenso, independentemente dele fazer homenagem ou não a uma personalidade científica, no caso o Newton, o Kelvin, o Celsius, que são personalidades baseadas, essas unidades são em homenagem a esses cientistas, elas são também escritas em letra minúscula, não precisa ser escrita em letra maiúscula, tá? Apesar de você estar vendo aqui 10 Newton, você pode pensar, Newton é o nome de uma pessoa, então colocar a letra minúscula. Nesse caso, não. Estão trabalhando unidade de medida, então essa unidade de medida tem que ser escrita com letra minúscula quando você escreve por extenso. Agora, se essa unidade é em símbolo, tem uma diferença na hora da anotação. Se você não homenageia a ninguém, metro, hora, quilômetro e tal, você coloca isso em notação em unidade letra minúscula, tá? Coloca, por exemplo, 1 metro, 1 hora, 1 quilômetro em letra minúscula, certo? Agora, se essa unidade de medida é homenagem a alguma personalidade da física, você tem que colocar com letra maiúscula, tá? Olha, gente, faltou um S aqui, que feio, professor, tá? Opa, acha o S novamente, tá, gente? Perdão aí. Letra maiúscula, tá? Por exemplo, 10 Newton, o Nzinho tem que ser maiúsculo. Só recapitulando. Por extenso, independentemente se é homenagem ou não, letra minúscula. Em homenagem a alguma personalidade física, você escreve sempre, se não é letra minúscula, se é letra maiúscula, tá? Então, presta atenção para cá. As propriedades, quando você vai relacionar as medidas a unidades de grandeza dentro da quantificária na física, você tem que verificar algumas propriedades, como, por exemplo, se ela é quantitativa ou qualitativa, tá? Presta atenção. Quando ela é quantitativa, é porque ela pode ser medidas, tá? Pode ser expressa com um número, com uma quantidade, tá? Agora, quando ela não pode ser medida, é qualitativa. Você não pode medir qualitativa. Exemplo da quantitativa é velocidade média, temperatura, massa corporal, distância percorrida, tudo isso pode ser medido.
Agora, qualitativa, você não pode medir o aspecto, o cheiro, a cor, a intensidade, a beleza, a fisionomia. Você não dá para você medir essas grandezas, tá? Essas propriedades, não tem como, tá? Que são qualitativas. E uma observação para você aqui, ó. Toda medida, toda grandeza física, ela é quantitativa. Toda grandeza física, ela é quantitativa, certo? Ela é quantitativa. Toda grandeza física é quantitativa, ok? Porque toda grandeza física pode ser medida, como a gente viu no início da aula, o conceito de medir e de grandeza física. Tá ok, pessoal? Deem uma olhada nos exercícios, tá? Na próxima aula eu vou trazer algumas questões sobre esse assunto para a gente resolver, tá? Então, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, pessoal!